Nós estamos no Ecologia em Ação, cumprimentando os telespectadores e apresentando mais uma vez o nosso companheiro de programas ligados à agricultura e à agroecologia, que é o engenheiro agrônomo Anselmo Cadorim. Anselmo, você teve recentemente um evento em Piraberaba que empolgou os interessados na tal de capina do mato que cresce no calçamento, no meio dos paralelepípedos. Isso é um problema para os prefeitos, né? E os prefeitos assim não conseguem uma liberação de produtos químicos para fazer essa campina química. Isso então está proibido dentro do perímetro urbano. Mas nós, como agrônomos, temos que mostrar tanto para os prefeitos como para as terceirizadas que fazem esse trabalho para as prefeituras, que existem equipamentos alternativos que não impactam o meio ambiente. Então eu gostaria que você explicasse para o telespectador o que aconteceu lá em Piraberaba, 2 dias de aula de campo, prática de campo, dia de campo, né? Onde foi mostrado esse equipamento. Muito bem, Gert, muito obrigado por mais esse convite. É sempre muito bom estar aqui no teu programa, um programa de muita audiência, programa conceituado, por isso que está no ar há tantos anos. Parabéns para você por essa teu empenho, tua dedicação ao setor. De fato, o Gert e todos os telespectadores, começando um pouco a história do que aconteceu em Piraberaba no dia 16, nos dias 16 e 17 de julho agora. Em janeiro, já existia uma lei, mas em janeiro deste ano, o governador Colombo, ele baixou mais uma nova lei, permitindo, entre aspas, o uso de capina química na área urbana. Foi uma ação meio desesperadora, vamos dizer assim, em razão de um pedido de um deputado. Porém, não ficou claro que efetivamente poderia se fazer capina química através daquela legislação. Por quê? Porque depois de uma análise mais aprofundada, se percebeu que havia controvérsias em razão de que Anvisa, Ministério da Agricultura, IBAMA, não tem produtos registrados ou liberados para capina química em área urbana. Razões pela toxicidade, pelos problemas que eles podem causar de uma série geral à população. Aí surgiu então a ideia dentro da Associação de Agrônomos, nossa, de se fazer um fórum regional em que se colocaria frente a frente o sim e o não. Numa análise profunda da legislação vigente, seja ela estadual ou federal, e o negativo dessa legislação para a aplicação de produtos químicos, qual seria então a alternativa viável. Foi assim que o evento, que reuniu mais de 180 pessoas, do estado e fora do estado, realizado no Instituto Federal Catarinense, no campus Araquari, no último dia 5 de julho, em que então se discutiu essas duas vertentes e empresas de São Paulo, aqui de Joinville e do Rio Grande do Sul, estiveram presentes mostrando as alternativas em substituição ao uso de agrotóxicos na área urbana. Muito bem, aquilo foi fantástico, todo mundo que estava lá percebeu que há essa possibilidade de se fazer controle de plantas invasoras ou indesejáveis na área urbana com outros métodos. Inclusive, foi mencionado lá que a ação da capina manual por agente humano sobre paralelepípedo, calçados, enfim, é extremamente oneroso e pouco rentável. Então, passado esse momento,
a Zaço Brasil, uma das presentes nesse evento, se dispôs a vir a Joinville, a convite da Associação dos Engenheiros Agrônomos, fazer uma demonstração técnica dos equipamentos que eles dispõem, que é para capina elétrica. Capina elétrica. Quero te dizer que até então, em Santa Catarina, jamais isso tinha sido aplicado. Ou seja, trouxemos para Joinville a inovação tecnológica. Foi distribuído convite para prefeituras, secretarias municipais, empresas prestadoras de serviço, para que viessem conhecer esse equipamento. E de fato vieram. Veio gente do sul do estado, do Alto Vale, dessa nossa região, do Planalto Norte, da região de Lages, e puderam então presenciar como funciona e por que é recomendável o uso da capina elétrica. Então, na verdade, o que parecia utópico uns tempos atrás, hoje é uma realidade. O que acontece? A energia mecânica, ela gera energia elétrica. E essa energia converte energia mecânica, né, em energia elétrica. E essa em alta voltagem... 5.000 volts, né? 8.000 volts naquele... 8.000 volts. E também em alta frequência. Alta voltagem e alta frequência. Aí um dispositivo leva essa energia para cima de uma planta e um segundo dispositivo para uma segunda planta, fechando um circuito, onde dá o choque, podendo atingir até 1,5 metro de profundidade. Quer dizer que pega a planta inteira, inclusive a raiz. Pega a planta inteira, inclusive a raiz. O grande diferencial em relação a outros sistemas. O que acontece nessa hora? Nós que entendemos aí que o xilema e o floema, né, eles são destruídos pelo superaquecimento e há uma evaporação de toda a parte líquida da planta. E, consequentemente, ela vem a morrer. Ela morre por inteiro. Ela não morre pelo choque, ela morre pela desidratação. No fundo, esse choque gera uma desidratação. E aí ela morre por isso. Certo. Entendeu? Agora, qual é o lado positivo disso aí, além da morte da planta indesejada? É um sistema que você direciona para aquilo que você quer, não atinge micro e macro-organismos, é extremamente seguro. Não mata formiga. Não mata formiga. Nem minhoca. Nem minhoca, porque, por coincidência, no espaço em que foi feita a demonstração, tinha um formigueiro. E está lá o formigueiro, como eu mesmo registrei uma semana depois, vivo, funcionando. Ou seja, quando você não fecha o circuito, não há problema. Certo. Então, veja que é uma ação extremamente ambiental e extremamente rendosa. Porque 2 ou 3 pessoas, uma dirigindo e 2 fazendo proteção, capinam 1,5 até 2 km por hora na área urbana. Ou seja, alto rendimento. Você tem, assim, uma noção de custos? Foi feita alguma comparação entre a capina química e a capina elétrica? Tem esses dados. Assim, exatamente, eu não posso dar uma afirmação, mas o que se sabe é que, comparando custos, é pelo menos 5 vezes mais caro o sistema tradicional do que o sistema elétrico. 5 vezes mais caro, através do herbicida, o impacto ambiental. Impacto ambiental, a mão de obra. Impacto sanitário, mão de obra. Mão de obra, problema de embalagem. O retorno, né, mais rápido, inclusive, porque se tem trabalhos já feitos em que
Claro, como você mata a planta por inteiro, o que vai nascer novamente são as sementes, que estão que é um banco aí de sementes, no solo. Porém, na segunda ou terceira, aquele banco de sementes vai diminuindo. Certo. Porque você vai passando, não vai deixando florescer, vai diminuindo o banco de sementes. Consequentemente, a capina se torna, além de tudo, mais rápida e mais eficiente na medida que você vai fazendo ao longo do tempo. Tá? Interessante. E como é que foi, então, essa aplicação lá em Piraberaba? Muita gente foi assistir? Teve técnicos, agrônomos, como disse, secretários municipais, vereadores, né? E, por sinal, agora, essas pessoas estão acompanhando as imagens que nós fizemos. E estão já buscando saber um pouco mais profundamente como essa máquina pode ser transferida para os respectivos municípios, porque ao que se sabe, são máquinas que serão alugadas e não vendidas. Ah, sim. Os geradores. Os geradores, que também podem ser trabalhados no trator, nos 3 pontos de engate, ou em um caminhão com gerador na carroceria fazendo o trabalho. Dependendo de cada município, de cada situação, é uma realidade. Né? Você vai adotar o trator, vai adotar o caminhão. Agora, além desse equipamento de grande porte, a empresa Zaço Brasil desenvolveu um equipamento de uso pontual, chamado Easy, em que você vai fazendo os acabamentos à mão. É como se fosse uma pequena roçadeira, só que elétrica. Você engata na tomada ou... É como um cortador de grama também tem. Mas só que esse é por choque. Você vai levando sobre a planta, daí 2 a 3 segundos de choque numa planta e vai adiante. Vai adiante. Sim. Você vai fazendo o acabamento, digamos, ou em torno da planta, ou em torno de um poste, ou em torno de uma coisa assim. Muito bem, nós estamos encerrando então o nosso primeiro bloco. Vamos convidando os telespectadores a continuarem aí, que no segundo bloco nós vamos continuar com esse tema e outras alternativas de equipamentos moderníssimos que estão chegando no Brasil para baixar custos e a qualidade dos alimentos gerados pelos agricultores brasileiros. Aguarde aí que nós já voltamos. Olá, telespectadores, estamos retornando com Anselmo Cadurim, tratando de um assunto muito importante que diz respeito às alternativas aos agrotóxicos na área urbana, de modo especial o combate de ervas daninhas ou plantas indesejáveis no perímetro urbano. E aí nós temos outras alternativas além da capina elétrica. Nós temos a capina fogo, por exemplo. Eu estou mostrando aí para vocês um equipamento que está fazendo o controle em zona rural, na área de agricultura normal, no campo, como se faz o controle das ervas que estão nascendo no terreno arado, né? E fazendo a esterilização também, porque existem muitas doenças, por exemplo, da batatinha, fungos e bactérias e tal, que são esterilizadas também por esse processo, além da capina. Então, o aquecimento do solo esteriliza muitos como é que se chama? Fitoparasitas, né? Fitoparasitas e microparasitas. Então vocês estão vendo aí então essa capina feita com fogo, que é muito interessante. Você já observou, já conhece, já viu como é que funciona esse sistema? Sim, perfeito, porque inclusive no nosso fórum tinha uma das empresas que ela produz o equipamento a fogo, né? Como você bem disse, é um equipamento que vai eliminando micro-organismos e fungos indesejáveis. Ele, no entanto, quais são os diferenciais, se fosse fazendo um comparativo, né, entre a elétrica e a fogo? No caso da fogo, é comum no Brasil, lamentavelmente, né, tocar fogo nos campos.
você sabe que os campos de Lages, campos do Brasil Central, normalmente para uma limpeza tocam fogo. Bem, Agora, não podemos confundir o equipamento que queima o solo, que queima a planta, com meter fogo no pasto, no campo. Sim, perfeito. Mas, porém, o que acontece? Ao mesmo tempo, vai queimando matéria orgânica. Matéria orgânica. E esse comparativo... E poluindo, né? Poluindo. Consumindo petróleo. Isso. Vai poluindo, vai queimando a matéria orgânica, ao contrário da elétrica, que deixa essa palhada e que, inclusive, protege contra o impacto da gota da chuva, reduzindo a possibilidade de erosão, né, lixiviação de solo e tudo mais. Uhum. Além do que, a capina-fogo, ela só mata a parte verde, não mata a parte subterrânea da planta. A rebrota é muito rápida, né? E a rebrota se torna rápida. Ela tem a sua eficiência, sim, não vamos negar, porém, acontecem esses fatores, diferente da elétrica que vai no sistema radicular, entende? Então, nesse aspecto, no comparativo, a capina a fogo, ela tem essas desvantagens, mas é um equipamento também recomendável. É uma alternativa. Né? É uma alternativa, dependendo de cada momento, você pode adquirir ou usar, alugar uma ou outra, certo? Mas existe, então, esse diferencial. Todas as duas são máquinas produzidas no Brasil, já tecnicamente aprovadas, né? E que não são tecnologias assim de hoje. Tanto a elétrica quanto a fogo, elas vêm de uma aplicação já de mais de 10 anos. Porém, o aperfeiçoamento da elétrica está sendo um pouco maior do que a fogo. Agora, nós temos também a capina mecanizada, através de rotores com cerdas de aço. Ou nylon, né? Enfim, também, então... Eles também limpam, mas limpam somente a parte superficial, a parte aérea, porque a parte de raiz eles não conseguem destruir. É outra situação. Também tem, e essa já é mais comum, né? Aqui em Joinville mesmo, o ambiental faz um uso desse, usa bem esse equipamento, a gente percebe, né? Porém, não tem esse efeito que ataca a raiz, né? Tem a capina a vapor, né? Que também, mas é sempre a parte superficial. Anselmo, o programa Ecologia em Ação, ele entra nessa abordagem da agroecologia, porque nós sabemos que o nosso município está muito fraco a agricultura. E é uma demanda de produtores rurais para a cidade. Então, muitos imóveis estão sendo loteados para fazer loteamento, vendido para loteamento. E nós estamos perdendo o nosso cinturão verde. Então, eu acho que a função da associação a qual você preside, a Associação dos Engenheiros Agrônomos Babitonga, ela está imbuída em um compromisso de fazer com que hajam tecnologias disponíveis, encorajando o agricultor da periferia da zona urbana, do cinturão verde, a produzir mecanicamente com equipamentos mais modernos. Uma produção massificada de verduras, de qualidade boa, com máquinas que possam substituir uma mão de obra que nós não temos mais hoje, né? Então, essa modernização é um papel do meu programa aqui também, certo? Então, eu quero mostrar para os telespectadores alguns equipamentos que já estão à disposição desses agricultores dos perímetros verdes em torno das cidades, para que eles possam produzir mais, com mais qualidade e baixar custos. Como a mão de obra no Brasil é muito cara por causa da justiça trabalhista, porque se você assinar uma carteira para um empregado rural, você em pouco tempo te perde a propriedade rural na justiça do trabalho. Fica numa corda bamba. Né? Então, mata o agricultor. Então, essa parte de equipamentos eu estou mostrando aí para os telespectadores, para que eles possam ver, por exemplo, como se prepara o solo para o plantio da batatinha, como o equipamento revolve o solo, faz a leira e, ao mesmo tempo, coloca a batatinha debaixo do solo, fazendo, assim, uma agricultura de alta tecnologia e para baixar custos.
para baixar custos. E a mesma tecnologia usada para o plantio da batatinha é também usada nos tratos culturais. Uhum. Então é importante que o nosso agricultor, que tem propriedades ainda de um determinado tamanho no município, planas que comportem essa máquina, eles poderão pensar em se juntar numa cooperativa e comprar um equipamento desse que vai trabalhar em diversas unidades. Nós temos que pensar numa modernização dessa agricultura. Isso mesmo. E por esse motivo o programa está mostrando esses equipamentos aí até o final desse programa, que leva mais alguns minutos até o fim. Mas seria isso. Você teria alguma consideração para fazer com respeito a essa modernização do nosso agricultor? Com certeza, Gert. É o seguinte, olha, nós temos linhas de crédito. O Brasil, ele é carente na produção e na invenção de máquinas agrícolas de pequeno porte. Sim. É carente, quando se compara com a Alemanha, por exemplo. Uhum. Mas nós temos um lado positivo, que é o lado do crédito rural, podendo financiar essas máquinas. Pode importar, inclusive. Pode importar. Há algumas restrições, sim, em termos de nacionalização do equipamento e tal. Uhum. Mas é possível. Só para... Você fala da oleicultura, mas hoje de manhã mesmo, eu fiz um projeto de uma envasadora de solo para vasos de plantas ornamentais, em que manualmente o agricultor vem fazendo e enchendo no máximo 1000 vasos por dia. Essa máquina vai encher em diferentes tamanhos de vasos até 3.600 vasos por hora. Olha o diferencial. O agricultor pode vender também os vasos envasados com terra para terceiros? Para terceiros. Então, veja, ele vai passar de 1000 vasos dia para 3.600 vasos hora, com um investimento de, no máximo, R$52 mil. Barbaridade. Entende? Então, ele vai automatizar o trabalho dele, dando esse rendimento. Hoje de manhã, fiz o projeto hoje de manhã. Haja solo. Haja solo, haja mercado, mas existe, entende? Existe. Agora, no tocante à oleicultura, no mundo, Gert, tudo que você imaginar já tem. Eu quero uma máquina para colher alface e deixar ela na caixa ainda no campo. Tem. Eu quero uma máquina para colher moranguinho no ponto de colheita com sensores baseados na cor mais avermelhada. Eu quero nesse ponto. Você vai passando e a máquina vai colhendo automaticamente sem machucar o morango. E vai botando numa caixinha e essa caixinha já vai saindo numa esteira e lá no final já está pronta para levar para o mercado. Você quer colher repolho. O que você imaginar ou plantar existe. É preciso, na verdade, aí voltar aos tempos de Dom João, abrir os portos às nações amigas, né? Claro. Facilitar essas importações para que essas máquinas cheguem mais baratas, sejam adotadas e a produção seja aumentada e oferecida com qualidade, com rapidez e a menor custo. É nisso que precisa desembaraçar o Brasil. Essa burocracia, Essa né? burocracia. E os impostos muito elevados. Muito elevados, entende? Você compraria uma máquina lá por 50, você vai chegar aqui no Brasil, depois com tudo vai ser 80, 90. Quer dizer, é um custo elevadíssimo, né? Agora, eu acho que, independente de toda essa nossa realidade, os engenheiros agrônomos têm a obrigação de pressionar, de sugerir, de elaborar projetos, sistemas de cultivo, sabe, em áreas grandes ou pequenas. Nós aqui na nossa região da Babitonga, envolvendo esses municípios todos, nós temos um diferencial, Gert, que nós temos infraestrutura, nós temos consumidor, nós temos o produtor, nós temos recursos hídricos, que poucas regiões desse país têm. O que nós temos que definir é qual é o modelo de agricultura que vamos adotar em razão dessa pressão urbana que existe e, além do mais, na proteção de água que nós precisamos ter sempre em mente. Verdade.
Veja bem, Muita gente não pensa na água, né? não pensa na água, mas hoje, eu ainda fiz uma consulta. O Piraí já está no limite. E o Cubatão, mais 2 ou 3 dias de seca, nós vamos ter problemas. Uhum. Olha aqui, nós terminamos então mais um programa Ecologia em Ação. Vamos agradecendo aí a assistência técnica dada ao programa pelo Anselmo Caturim, que é engenheiro agrônomo, e convidando os telespectadores para o próximo programa Ecologia em Ação.